Glória a Deus, graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Acho que a gente podia ir embora, né? Ofertar ao Senhor e ir para casa. Depois dessa, vamos aproveitar esse momento e ofertar ao Senhor. Os diáconos vão estar aí passando para recolher a sua oferta. Esse é o momento de participar das ofertas do Senhor. Amém? Enquanto os diáconos se preparam para passar a oferta, quero dar um recadinho para você. Vamos ter o nosso acampamento de jovens, né? Por esses dias. E vai ser um custo de R$120 para que os jovens possam estar participando do acampamento. Pode passar, diáconos, pegar a oferta. Já está liberado. Vamos ter também o nosso encontro frente a frente com Deus. Amém? Glória a Deus. E você que tem o desejo de estar indo para o nosso encontro, será muito bem-vindo. O nosso acampamento vai ser no dia 14, 15, 16 de fevereiro. Procura aí o Rafael, a Priscila. Dê o nome do seu filho, para que ele possa estar indo conosco lá naquele lugar, participar do momento onde nós vamos ter brincadeiras, onde nós vamos ter palavra de Deus, onde nós vamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Enquanto o mundo está comemorando a festa da carne, nós vamos estar lá naquele lugar comemorando na presença de Deus, adorando, cultuando ao Senhor naquele lugar. Vai ser um tempo de muita qualidade. O encontro vai ser no dia 6, dia 7 e dia 8 de março. Amém? Então, você que tem o desejo de ir, nos procure alguém que está na frente da conexão onde você vai. Se você não está indo em conexão nenhuma, tem o desejo no seu coração de estar indo, porque também existe movimento do céu naquele lugar. Glória a Deus. Existe palavra dos céus naquele lugar. Então, procure algum lugar aí para você participar também. É bênção de Deus. E vamos ter as fichas daqui uns dias para que você possa preencher, para estar indo participar do nosso encontro. E eu sei que vai ter um derramado Espírito sobre a sua vida. Pastor, eu já participei do encontro, eu queria ir como servo. Seja muito bem-vindo também. Você pode viver essa experiência que é tão boa quanto participar do encontro. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, capítulo 4. Isaías 53, capítulo 4. Quem for achando, diga assim: eu achei, pastor. Já está aqui no telão também, você que queira acompanhar. A palavra diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos lá agora em Filipenses capítulo 2.
Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão, ore por mim aqui. Diga assim: Senhor, abençoe a vida do pastor, que ele possa ser usado pelo Senhor nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, que habita nele, possa falar com o Espírito de Deus que habita em mim. Eu sei que, como um homem comum, ele não tem nada para me oferecer, mas eu sei que o Senhor pode usá-lo como instrumento nas suas mãos para falar com a tua igreja neste lugar. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu creio que hoje, por ser um momento de participar da Santa Ceia, seja um momento oportuno da gente falar um pouco sobre a dor da crucificação. Eu digo sempre que a cruz é um lugar que a gente deve, ou deveria ir, né? Todos os dias, mas a gente não vai. De que forma, pastor? Não falo ir fisicamente, mas elevar os nossos pensamentos para aquele lugar. Porque se a gente elevar os nossos pensamentos para a morte de Jesus e para a cruz, eu tenho certeza que muitas coisas na nossa vida que são pesadas passariam a ser mais leves, assim como foi o teatro ministrado nessa manhã. Muitas coisas que a gente vive e que a gente atribui um valor que nem é devido o valor que a gente atribui para aquela situação, nós enxergaríamos de forma diferente. Então, o paradoxo da cruz, a tortura de Jesus naquele lugar, um instrumento usado pelos romanos, onde crucificou Jesus da cruz do Calvário, e da forma como foi a crucificação, para nós hoje, cristão, é o símbolo, um símbolo máximo da esperança. É um símbolo máximo para que a gente possa dar para o nosso amanhã o verdadeiro valor que o amanhã merece ser dado. Então, quando a gente fala de crucificação e morte de Jesus, ela teve um propósito e ela alcançou o propósito. Não é algo que foi falado e que foi falado da parte de Deus que não se concluiu, mas é algo que foi falado da parte de Deus que se concluiu. E a voz liberada da parte de Deus para o acontecimento, ela se veio já no tempo de Isaías, que era um tempo muito longínquo ainda daquilo que ia acontecer na cruz. Mas Deus já estava se manifestando
algo para a humanidade que traria a esperança. E a esperança, ela ainda está de pé. A esperança, ela ainda tem validade. Ela não foi anulada e não será anulada. Ela vai persistir todos os dias. E às vezes a gente ouve isso no tempo de hoje, como se ouvia no tempo de Isaías. A gente acha que está muito longe de acontecer. Ou às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, o que está sendo dito. Porque a gente ouve muito hoje das pessoas que eu preciso aproveitar a vida porque a vida é muito curta. Não ouvi isso? Como que eu vou deixar de fazer isso? Como que eu vou deixar de fazer aquilo? Como que eu vou deixar de experimentar isso? Como que eu vou deixar de experimentar aquilo? Porque assim, a vida é muito curta para não se aproveitar. A vida foi feita para que a gente vivesse ela, né, de uma forma abundante. Porque Jesus diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Mas ter uma vida com abundância não é o significado de que coisas precisam ser feitas. E sabe, a natureza de Cristo, a natureza de Jesus, ela não era uma natureza somente humana. Claro que Jesus, ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. Existia uma duplicidade em Jesus, de ser 100% homem, mas também 100% Deus. Por quê? Porque 100% homem, ele representava a humanidade, e 100% para ser o sacrifício verdadeiro de Deus para as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, para nos salvar, Ele precisava ser 100% homem, para representar a humanidade, e sentir a sua dor, a minha dor, a nossa dor. Então é por isso que Ele nasceu como nasceu, viveu como viveu, e passou por aquilo que Ele passou. E 100% homem, para que Ele pudesse ser um sacrifício infinito, um sacrifício que viesse perpetuar para a eternidade e ter validade até os dias de hoje. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E o que isso me faz refletir, pastor? Me faz refletir que existia autenticidade em Jesus. Jesus era autêntico, sim ou não? Porque Ele dizia, quando Ele estava sobre a terra, Ele dizia o que? Eu sou filho de Deus. E porque Ele dizia que era filho de Deus, não desconfigurava que Ele era filho do homem, nascido de mulher. Então Ele dizia que era filho de Deus, mas Ele também havia nascido de uma mulher. Então existia uma autenticidade em Jesus das coisas da terra, mas também existia uma autenticidade de Jesus das coisas dos céus. Jesus era autêntico. Jesus era autêntico, autêntico no céu e autêntico na terra. E o que isso que traz para a minha vida? Mesmo Jesus nascendo como nasceu, Ele não foi destituído de ser quem Ele era no céu. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com...
E tudo o que se fez por Ele, e através dEle, por meio. Autenticidade. Era uma autenticidade. Mas o que isso tem a ver, pastor? A autenticidade, ela não pode ser mudada de forma alguma. A autenticidade, ela não pode ser destituída por situação nenhuma. Porque a autenticidade expressada por Jesus não era uma performance, não era uma escrita para um teatro, era uma verdade constituída e estabelecida da parte de Deus para um propósito sobre a terra. Repita assim comigo: para me alcançar. E se Jesus não fosse autêntico, e se Jesus não tivesse essa autenticidade, e permanecesse da forma que permaneceu, a validade do propósito, a validade do plano, não seria da forma que foi. Porque o Senhor é autêntico ou não? O Senhor é verdadeiro? Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz? Não. A palavra de Deus tem um peso ou não? E aquilo que Deus faz sobre a vida de alguém gera um resultado ou não? Então tudo de Deus é uma verdade. Vamos chegar lá. Agora eu quero falar algo para você. E quando a gente fala de autenticidade, de verdadeiro, algo que é igual, parecido, que não tem diferença nenhuma, o que eu estou querendo trazer sobre essa figura de Jesus é que Jesus era autêntico no céu e também era autêntico na terra. Jesus era verdadeiro no céu e também era verdadeiro na terra. Se eu pegar um documento original, se você pegar a certidão de casamento, os casados aí, e os que não são casados vão se casar, diga assim: eu recebo, pastor. Diga aí, você que quer casar: eu recebo, pastor. Eita Jeová, vamos casar o povo esse ano. Gabriela, último domingo solteiro, e João também. Você pega aí a sua certidão de casamento, vai lá no cartório e diz assim: tira uma cópia. Vão tirar uma cópia. E aí você fala assim: eu quero que você pegue esse documento que você tirou uma cópia e autentica ela. Autentica essa cópia. Se você pegar essa cópia que foi autenticada num cartório que tem uma expressão de validade jurídica, porque foi-lhe outorgada isso, para que aquilo que ela fizesse com o carimbo desse validade jurídica para dizer que aquele documento que você tira cópia servisse como original em qualquer lugar. Aquela cópia que você fez passou a ser uma cópia autêntica, verdadeira. Então, a autenticidade é aquilo que é apresentado igual e como o verdadeiro. Jesus morava na onde? No céu. E Jesus veio e nasceu na terra como homem. Então Jesus não era 100% homem, 100% Deus? Ou será que eu estou falando heresia? Era autêntico. Ele sabia que ele não havia distinção dele. Não havia distinção de Jesus na terra, e não havia distinção de Jesus no céu.
e ele precisava ser autêntico, e onde ele estava ele era autêntico, onde ele passava ele era autêntico, e o que ele falava tinha validade. É por isso que ele dizia: eu sou filho de Deus, eu vou voltar para o Pai. E é por isso que as pessoas não entendiam, e diziam assim: esse daí não é filho de Maria, esse daí não é filho de José, esse daí não nasceu em Nazaré. Sabe, querido, quando nós não entendemos o reino de Deus, como as pessoas não entendem o reino de Deus em você, elas se perdem na visão e no propósito e na direção dos céus. Eu quero dizer para você, talvez você não saiba ou não tenha entendimento, mas você é uma autenticidade de Deus. Você não é algo que Deus formou com falsidade, mas é algo que Deus formou com verdade. Você é autêntico. Então não existe distinção daquele, e não pode haver distinção em você, como não havia em Jesus. Jesus diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. João capítulo 15, queridos. E aquele que estiver em mim e eu nele, eu o jamais lançarei. Se você não está ligado em qualquer lugar, você está ligado no lugar certo, no propósito certo e na videira certa. Quando não se está na videira certa, não se torna autêntico. Mas quando estamos na verdadeira videira, somos autênticos, porque estamos com Ele, caminhamos com Ele, vivemos com Ele, e somos uma representação de Deus na terra. Vocês estão comigo? Por isso que é verdadeiro, porque é autêntico, porque é tão real como verdadeiro. E hoje o que acontece? Se a gente não tomar cuidado por aquilo que a gente ouve, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente vê, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente fala, as vozes, a visão e a situação pode querer destituir da nossa vida a autenticidade que foi atribuída através de Jesus para a minha e para a sua vida. E isso gera um resultado que traz confusão. A especialidade do inferno é dizer para você e falar para você que você é o que você não é. É apontar o dedo para você e dizer que você faz o que você não faz. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado de ter uma certeza da nossa identidade e da verdade que prevalece sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você imagina se Jesus não tivesse certeza da sua autenticidade, da sua identidade, e ele tivesse ouvido o que ele ouviu, e passado o que ele passou, aquilo que existia de essencial em Jesus tinha sido destituído. Por que, pastor? Porque essa é a visão do inferno: destituir de mim o que Deus liberou. Você não é filho de Maria, você não é filho de José. Como assim ele diz que é filho de Deus? Você vai na família Herdeiros do Reino? Eu vou. Você cultua o Senhor naquele lugar? Eu cultuo. Você é um cristão? Eu sou cristão. Vocês estão entendendo? É muito simples. Mas o que é muito simples, se perder a visão, é destituído.
Você sabe por que você veio aqui hoje? Você sabe por que você veio aqui hoje? Diga assim: eu vim para cultuar ao Senhor. Glória a Deus. Então, em suma, Jesus precisava ser tão verdadeiro como homem também. E ele assim o foi. E ele precisava ser tão verdadeiro como Deus. E ele assim o foi. Uma identidade, uma autenticidade irrefutável. Irrefutável. Eu estava passeando hoje na igreja, na hora do louvor. Pastor, você estava passeando? Estava. Tinha umas pessoas passeando também. Mas na verdade eu tinha um assunto para resolver. E você imagina se Jesus estivesse como ele sempre esteve, na presença de Deus para cultuar ao seu Pai, ao Senhor. Como ele trataria aquele momento? Como você acha que Jesus trataria aquele momento, igreja? Às vezes a gente imagina que Jesus acessou e passou pela cruz como superpoderes. Não, Jesus foi magnífico. Havia algo somente dos céus na vida de Jesus. Não, ele passou como um homem. Ele sofreu as dores como um homem. Todas as vezes que ele levava a chicotada, nas pontas daquele chicote existiam pedaços de ossos que, quando ele levava cada chicotada por você, ele se descarnecia. A dor não era uma dor de um super-homem, mas era de um humano, de um ser humano. Jesus não foi anestesiado para passar por aquela dor. Ele não tomou morfina, ele não tomou anestesia, não tomou nada. Ele teve que suportar e superar cada fase que ele precisava viver para até chegar na cruz. E quando ele chegou na cruz e foi crucificado, e ele foi pendurado, ele teve que sustentar o seu corpo com a ponta dos seus pés. Então a dor que Jesus passou, ele sentiu ela em cada nervo, em cada osso, sentiu ele na pele, ele sentiu essas dores desde o começo até o fim. E por que Jesus sentiu tudo o que ele sentiu? Porque ele era autêntico como homem, ele era verdadeiro como homem, ele era sincero com Deus. Às vezes você está olhando para você e dizendo assim:
eu estou sentindo dor demais, eu estou sofrendo demais, eu estou passando por isso que me angustia, eu estou passando por aquilo que eu não vou suportar, eu estou passando por aquilo que eu não vou aguentar. Eu quero dizer para você que você vai suportar, que você vai aguentar, que essa situação, ela vai ter uma reviravolta. O compromisso de Deus, de Jesus com Deus, foi um compromisso que teve começo, que teve meio e que teve fim. Mas a autenticidade dele não se perdeu no meio do caminho. Eu quero dizer para você que as coisas que talvez você esteja vivendo não tenha fim, mas ela começou um dia e ela vai terminar um dia. Essa situação ela vai acabar na tua história. Essa situação ela vai ter uma reviravolta. E no final vai ter um resultado que você nem esperava que teria. Talvez você desenhou o fim, mas eu quero dizer para você que Deus escreveu de outra forma para você. E a forma que Deus escreveu é muito melhor da forma que você desenhou. Então pare de dizer assim: eu não aguento, você aguenta. Eu não suporto, você suporta. Não vai dar certo sim. Eu tenho medo de injeção, pastor. Tem. Jesus levava chicotada e ele se descarnecia. E ele falava assim: eu sei que na cidade de Leme tem uma pessoa que mora em tal lugar, e ela precisa ser alcançada, ela precisa ouvir a voz de Deus, ela precisa entender os planos de Deus, ela precisa entender que existe preparado uma morada nos céus, nas regiões celestiais. Ela precisa entender que os planos perfeitos de Deus não se perdem no meio do caminho, mas eles são eternos. E eles precisam entender que o Senhor já os conhece desde quando gerou no ventre da sua mãe, e aquilo que eles vão passar, eles vão suportar. Repita assim comigo: eu sou autêntico. Existe um selo em você. Jesus te selou naquela cruz. E sabe por que teve que passar como passou? Para que a gente pudesse dar mais validade. E é por isso que eu digo sempre que a gente precisa ir para a cruz todos os dias e refletir a crucificação, para que a gente possa usar aquilo como paradigma e olhar para dentro de nós, e olhar para a nossa situação, e olhar para a nossa vida e dizer assim: não está acontecendo nada, eu não estou vivendo nada, o meu sofrimento não é nada, a minha angústia não é nada, a minha dor não é nada. Eu estou sem dinheiro. Quem disse que você precisa de dinheiro para ir para o céu? Não, pastor, mas eu preciso de dinheiro para viver bem aqui na terra. Prosperidade é ausência de falta. Está tendo feijão e arroz lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para fazer um ovinho? Glória a Deus. Você não precisa de dinheiro para ir para o céu. Você só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é a porta que nós vamos entrar. Eu não vou conseguir expressar tudo que eu precisava, não temos tempo.
Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta que nós vamos entrar, Ele é a porta que você vai entrar. E para chegar naquele lugar, nós também precisamos ser como Jesus, autênticos. Pastor, que autenticidade é essa que você está falando de mim? Isaías profetizava Jesus 700 anos antes. Estão comigo? Você se converteu. E você era quem você era. E as pessoas te conheciam, né, filha? E você continuou sendo o mesmo testemunho ou houve uma fala diferente de você? O que acontece? Os acontecimentos de santificação e de um paradigma que eu uso, que é Jesus, de ser um cristão verdadeiro na presença de Deus, na igreja, em casa, no trabalho, no relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com o meu marido, no relacionamento com o meu patrão. Ele não tem diferença. Eu sou autêntico. E você precisa dizer para todo mundo o que você é? Não, você precisa expressar o verdadeiro cristão que você se tornou, o verdadeiro homem de Deus que você se tornou, a verdadeira mulher de Deus que você se tornou. Ah, mas eu estava ali, meus amigos do trabalho disseram assim: vamos beber uma cervejinha? Você vai dizer assim: irmão, eu faço companhia com você, nem deveria, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque você é autêntico. Autêntico. Irmão, vamos ali, vai ter um negocinho para a gente bailar. Irmão, eu sou autêntico. Autêntico. Mas não é eu que estou dizendo. A palavra diz assim: que aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, e aquele que está de pé, lute para não cair. A palavra sair de mim, a palavra autenticidade que Deus espera que eu seja, saiu de mim. E o que me tornou assim? O que fez isso na minha vida? O que proporcionou toda essa situação na minha história? Foi as dores de Jesus vivida na cruz do Calvário. Foi só isso? Não, foi tudo isso e muito mais. Por quê? Porque isso tem uma validade incorruptível na minha vida. Isso tem uma validade, né, que refez a minha história e transformou a minha história. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a dor que Jesus passou não foi somente um evento histórico, estático, aconteceu lá, ó, e virou história como a gente estuda na escola. Vamos estudar a história. Não. Olha para você ter uma dimensão do que isso vale. O acontecimento de Jesus foi uma situação que aconteceu no passado, uma história. Mas ele tem ele traz um reflexo e um resultado para hoje. Ele traz um reflexo e um resultado para agora. Então, se você não se importar
com aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e não validar aquele acontecimento, é como se você não entendesse o verdadeiro significado da cruz do Calvário. E tem gente hoje na mesma posição de quando Isaías dizia: olha, Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É como se a gente estivesse ouvindo isso hoje da parte dos profetas de Deus e não estivesse dando validade para o acontecimento da cruz. O pastor está pregando e tem gente que não entende. A pastora está pregando, tem gente que não entende. As pessoas estão louvando e tem gente que não entende. A palavra está sendo lida, tem gente que não entende. Mas a culpa não é da palavra que está sendo lida, as pessoas que não entendem, do louvor que está sendo adorado, as pessoas que não entendem. Não tem nada a ver, e não é culpa nenhuma de Deus. É porque as pessoas não estão entendendo o movimento dos céus. Mas elas estão sendo o povo que Isaías profetizava, declarava, decretava e ninguém entendia. Nós fazemos culto, nosso culto dura 2 horas. 2 horas de culto, igreja. Tem gente que liga o celular, fica 2 horas fixado no YouTube, no Instagram, no Facebook, num joguinho. Mas quando a gente vem para o culto, as pessoas querem passear no culto. Que reverência nós temos a Deus. E se eu que sou o pastor da igreja não ensinar e não falar para você, quem vai falar? Ah, mas eu não estou entendendo. Mas não é para entender, é para viver. É viver sendo autêntico. Deixa eu fazer uma pergunta básica para você. Você sabe que Jesus morreu na cruz? Quem é que sabe? Quem sabe por que Jesus morreu na cruz? Todo mundo sabe ou não? Já é motivo suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho motivo suficiente para saber por que eu venho para o culto, para saber por que eu venho para a igreja e para saber por que nós estamos aqui. Eu quero encerrar agora. Vai se colocando de pé. Eu sei que tem alguém que já está cansado de ficar sentado. Na crucificação houve muita dor, mas na crucificação, através da dor, se teve um resultado. O resultado que se teve através da crucificação não foi somente para aquele que viveu a dor, mas foi para você que foi beneficiado pelo resultado. E é outra coisa também que a gente vê as pessoas não entendendo. Não faz sentido. Claro que faz sentido, e muito sentido. É como se não tivesse valor, mas na verdade tem muito valor e tem um significado. Suas feridas, as suas feridas, ela trouxe um resultado. Trouxe para mim uma cura física, trouxe para mim uma cura emocional. Tá certo que tem gente que está aqui que não descobriu ainda o caminho de viver uma cura emocional, mas está assim, ó, um alcançar de mão.
mas ela não busca. A sua rejeição, ele foi rejeitado, mas a rejeição de Jesus trouxe para mim um direito de ser adotado como filho de Deus. O resultado, Jesus teve sede na cruz do Calvário. Jesus teve sede na cruz do Calvário. Engraçado que ele dizia que ele era água viva, mas mudou. Ele deixou de ser a água viva. Aquele que beber de mim jamais terá. Aquele que beber de mim jamais terá. Então a água viva faz com que eu jamais tenha sede. E a sua morte na cruz me deu o direito de viver uma vida eterna. O que isso quer dizer, pastor? Que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor maravilhoso e admirável,
Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus entregou tudo que Ele tinha para entregar naquele momento de trevas, por um bem maior, por um propósito maior, Ele não tinha pecado, Ele não tinha transgredido lei nenhuma, e tudo que Ele fez foi por você. Se Ele entregou tudo que Ele entregou e fez tudo que Ele fez, o que impediria você hoje de entregar a sua vida para Ele, de entregar os seus problemas para Ele, de entregar tudo aquilo que você tem vivido até hoje para o Senhor, para que Ele pudesse tornar você autêntico e te selar? Houve uma reconciliação através daquele momento da cruz entre eu e Jesus, entre você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Eu quero te convidar, antes da gente servir a ceia. Tem crente velho aqui hoje que precisa ser perdoado e pedir perdão a Deus, porque deixou de ser autêntico, deixou de ser verdadeiro. Eu quero te convidar. É uma manhã de reconciliação, é uma manhã de perdão de pecados, é uma manhã de entender o plano da cruz e a ressurreição de Jesus. Você que queira, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Em que a alegria enfim será completa, e como espero. Pode vir. Eu sei que tem mais gente. Eu não estou preocupado com orar hoje não, querido. Eu estou preocupado com o que Deus vai fazer neste lugar. Glória a Deus. E como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Espero o dia em que ver a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Quando a gente não entende o plano da vida de Jesus, o plano da vida de Deus através de Jesus, qualquer situação que vem sobre as nossas vidas, ou que a gente vive, ou que a gente passa,
Em certas pessoas que não têm ainda um equilíbrio emocional e uma visão do reino dos céus, o primeiro pensamento que ela tem é de morte. E ele se esquece que o plano de Deus é vida. Mas não é uma vida só de passagem, é uma vida de passagem que vai seguir para a eternidade. E quando a gente não tem essa visão, como acontece através de na vida de muitas pessoas, elas têm o desejo de acabar com a dor, elas têm o desejo de encerrar um ciclo na vida delas. É só Jesus que pode nos dar uma cura emocional, porque Ele é autêntico. O diabo ele vem senão para roubar, matar e destruir. Existe alguém aí dizendo nas redes sociais que não é o diabo que fala isso. Mas o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem mais alguém aí que quer encerrar um ciclo na sua história? Pode vir para frente, Deus vai fazer algo aqui neste lugar nessa manhã. A face do meu amado. Às vezes a gente tem um ditado que diz assim: eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer. Não, é porque você não entendeu e está dando discurso que Ele já venceu por você. Ele já venceu por você. Aí vem um espírito de morte e quer dizer assim: ei, acaba com a dor, ei, acaba com o sofrimento, ei, acaba com essa situação. Não, querido, Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Nós vamos lançar fora deste lugar todo o espírito de morte. Aqui na frente, você vai começar a declarar sobre este lugar. Que Ele levou sobre si todas não foi algo parcial, foi todas. Que a partir de hoje você vai viver essa mudança da parte de Deus. Em que alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável. Nós vamos ler a palavra declarando, porque é só ela que é eficaz. Repita assim comigo: verdadeiramente, verdadeiramente,
voz de quem vai ser liberto. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da minha iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Glória a Deus. A tumba vazia e agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste presta, e esse venceu. Queridos, nós vamos servir a ceia como de costume. Vocês já sabem, um corredor de cada lado e voltando pelas laterais. Amém? Sinta-se à vontade. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Cessou seu respirar e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vence. Quem sabe canta, vamos. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Todos pegaram? Vamos colocar de pé, todos que estão aí com a ceia. Ceia é aliança. E que bom que a gente pode participar da aliança com o Senhor. Senhor, estamos aqui nessa manhã, participando da ceia do Senhor, conforme a instrução
que o Senhor nos deu. Aqui está o pão que representa o seu corpo, que foi partido por amor de nós. E aqui está o cálice, que representa o seu sangue, o sangue da nova aliança. Hoje, Senhor, fazemos participante da ceia do Senhor, relembrando da sua morte na cruz e o resultado que ela trouxe sobre as nossas vidas. Agradecemos pela sua fidelidade, pelo seu infinito amor. Agradecemos porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ao ser igual a Deus, e assim mesmo se esvaziou. E nessa manhã, Pai, nós queremos participar da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. Pode comer do pão e pode beber do cálice, porque essa é a santa ceia do Senhor. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou, pra sempre exaltar, pra sempre adorar, pra sempre ressuscitou. Glória a Deus. Amém, queridos? Quinta-feira estaremos aqui às 19h30 para um grande culto ao Senhor. Que o amor do Pai, o amor do Filho e o Espírito Santo de Deus seja com você. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana agradável e repleto de vitória em nome de Jesus. Vá na bênção do Senhor, família herdeiros do reino. Deus te abençoe. Meu coração